Muito bem, povo de Deus amado, quero pedir para vocês abrirem novamente lá em 1 Coríntios 13, vamos continuar nossas meditações em 1 Coríntios capítulo 13. Nós olhamos na nossa primeira mensagem para a necessidade do amor, versículos de 1 a 3, e agora nós vamos olhar para as qualidades do amor, do versículo 4 ao 7. Eu vou ler o texto e a gente vai orar mais uma vez. Vamos então olhar para 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor diz: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, mais uma vez a gente pede a Tua ajuda, que nós possamos olhar para 1 Coríntios 13 e ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para entender a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de forma sobrenatural. O Senhor precisa agir nos nossos corações para que a gente possa amar o Senhor, amar uns aos outros, amar as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Usa mais esse tempo nosso juntos aqui, com a Tua palavra aberta, para nos mostrar a Tua glória na face do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. O amor bíblico, o amor cristão, o amor em sua forma mais pura e verdadeira e santa, é o amor que nasce em Deus. Ele chega até nós através de Jesus, o Filho de Deus, é aplicado ao nosso coração através do Espírito de Deus, e ele transborda em atos de amor, serviço para a glória de Deus. Nós vimos nos 3 primeiros versículos: sem amor, tudo que eu faço não tem valor, é inútil. Se eu tiver dons do Espírito sem o fruto do Espírito, meus atos de serviço serão em vão. Usando a linguagem do apóstolo Paulo, eu não sou nada. Mas se eu tiver o dom de ensinar, servir, cuidar, filmar, aconselhar, organizar, se eu usar os dons do Espírito com o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, então o Senhor é glorificado e as pessoas transformadas. Toda vez que você serve alguém com amor, você está manifestando na terra a glória do Deus dos céus. O seu amor manifesta quem Deus é, porque Deus disse que Ele é amor. Então, da menor faísca de amor, como você amarrando o cadarço de uma criança, até a maior fogueira do amor, como você entregando a sua vida por alguém, a fonte do amor sempre é a mesma, Deus, sempre. Mas a pergunta agora é: o que é amar? Como exatamente o amor se manifesta de forma concreta? Então, do versículo 4 agora ao versículo 7, Paulo vai mostrar o amor em carne e osso, e tendões, e músculo, e órgãos, e pele. O que é o amor de forma concreta? Ele personifica o amor. Paulo fala do amor como se ele fosse uma pessoa que faz coisas e tem características. Olha o versículo 4, por exemplo. Ele fala que o amor é paciente, como se o amor pudesse ser alguma coisa. Versículo 6,
o amor tem a capacidade de se alegrar ou se entristecer. O amor não se alegra com a injustiça. E o final do versículo 7, por exemplo, ele fala: o amor tudo suporta, como se o amor fosse uma pessoa, ter a capacidade de ter paciência, se alegrar e suportar. Então, eu quero colocar diante de vocês uma proposta, uma estratégia que eu considero espiritualmente proveitosa para o nosso tempo aqui e agora. O que a gente pode fazer agora, à medida que a gente passa pelas qualidades do amor e a gente está olhando para o espelho da palavra de Deus, é eu me perguntar se eu estou refletindo esse amor na minha vida. E eu posso fazer orações curtas, durante até a mensagem, pedindo a Deus para me ajudar, para a gente amar dessa maneira, como Deus descreve o amor. Então vamos olhar para as qualidades do amor, lembrando que o propósito da palavra de Deus não é só transmitir informação, mas transmitir santificação. Nossa doutrina tem que terminar em doxologia, adoração, adorar a Deus com nossas vidas santas. Teologia com espiritualidade, é isso? Amém. Primeira qualidade, paciência. O versículo 4, o amor é paciente. De tudo o que Paulo podia falar para começar a descrever o amor, ele começa dizendo que o amor é paciente. Por quê? Tem 1 milhão de coisas para ele falar sobre o amor. Por que a primeira coisa que ele fala é que o amor é paciente? Já se perguntou isso? Ele não fala por que ele primeiro fala da paciência. Paulo não explica. Mas eu imagino que é porque uma das maiores tentações para nós, depois de Gênesis 3, é sermos impacientes com as pessoas. Isso é uma tentação enorme. Mas a paciência é um fruto do Espírito. Em Gálatas 5, é possível também sermos pacientes. A pessoa paciente é aquela que não tem um pavio curto. Ela demora demais e não estoura. As pessoas provocam ela, pecam contra ela, mas ela é serena. Ela consegue responder de uma maneira em que Deus é glorificado. Logo no início do Sermão do Monte, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Acho que a pergunta para nós aqui, olhando para a palavra, é: eu sou uma pessoa paciente? As pessoas que me conhecem me descreveriam como uma pessoa paciente. Alguém fecha você no trânsito, de repente, como que você reage? Você fica com raiva, nervoso, grita. Ou você continua sereno? Posso fazer mais perguntas? Por favor, por amor, por amor. Eu amo vocês. Maridos, esposas, vocês têm sido pacientes uns com os outros em casa? Pais, mães, vocês têm sido pacientes com seus filhos? Filhos, vocês têm sido pacientes com os seus pais e com seus irmãos? Povo de Deus, vocês têm sido pacientes uns com os outros na igreja, com seus irmãos em Cristo, incluindo os irmãos mais difíceis? Provérbios 16:32, é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. A verdadeira demonstração de poder não está em explodir, mas em esperar no Senhor, controlar o espírito no poder de Deus. O amor é paciente. E versículo 4, a próxima característica, qualidade que está junta, é bondoso. O amor é paciente e bondoso. Então, ser duro, agressivo, severo é o contrário do amor, porque o amor é bondoso, paciente. Então, quando vier a tentação de nós sermos impacientes com as pessoas, que eu arrisco dizer,
acontece praticamente todo dia, a tentação de sermos impacientes. A gente pode, pela graça de Deus, memorizar 1 Coríntios 13:4 e a gente pregar para a gente naquela hora, na luta do coração, pregar. Não, mas o amor é paciente e bondoso. E junto você já ora, pede ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda, me ajuda. E a gente pode desviar a impaciência e agir como o Senhor é conosco, tão paciente. E sejamos honestos. Quando que a nossa impaciência ajudou alguma coisa, em alguma situação? Nunca. Ela sempre piora a situação. Ela sempre leva a situação mais para baixo, não mais para o céu. Sempre. Aí você pode ouvir isso, e aí você está pensando: Alex, em que mundo que você vive? Que mundo que você vive? Não entende o que as pessoas fizeram comigo, o que ele falou para mim, o que ela falou para mim, o que ele fez para mim na igreja. Você não entende como que eu vou ter paciência. Olha o que ele postou, olha o que ela respondeu para mim no Zap Zap. Como que eu vou ser paciente? E eu quero dizer que eu concordo que é impossível ser paciente. Eu concordo, é impossível. Impossível para nós, mas para Deus tudo é possível. Para Deus agindo em você é possível. É possível pecarem contra você e você não devolver o mal com o mal. Não é a nossa resposta natural, mas é sobrenatural. A gente, com a ajuda do Senhor, Ele nos chama, não dá respostas naturais, Ele nos chama a dar respostas sobrenaturais pelo Espírito. Impossíveis para a carne, mas possíveis para Deus. Então, como que a gente inverte a direção do nosso coração para o nosso amor ser, sim, paciente e bondoso? O que a gente traz à nossa mente para nos dar esperança? Quero propor para vocês aqui, rapidamente, 4 fatos para você trazer à sua mente. Uma rápida, para lutar contra a impaciência e a favor do amor. Primeiro, quando pecarem contra você e vier a tentação de você ser impaciente, maldoso, em vez de paciente e bondoso. Pecaram contra você. Primeiro fato, quero lembrar que Jesus também sabe o que é ser maltratado. Jesus sabe o que é ser desprezado, rejeitado e maltratado. Isaías 53:3 era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Está descrevendo o Rei da Glória, Jesus. Ele, homem de dores. Que título para o Senhor Jesus, homem de dores, e sabe o que é padecer. Então você não está sozinho, você que está unido a Cristo pela fé, você pode trazer esse fato à sua mente e traz consolo, conforto. O meu rei, que nunca pecou contra ninguém, desprezado, insultado, maltratado injustamente. Você tem um sumo sacerdote que se compadece do seu sofrimento real por ter sido maltratado. Fato 2. É um fato óbvio, mas eu quero lembrar todos nós aqui que o fato 2 é o meu pecado é meu, tá certo? O meu pecado é meu. Às vezes a gente se esquece disso, mas é um fato muito importante para a gente ir até o Senhor, buscar graça, se arrepender, buscar a ajuda do Senhor. Eu preciso estar convencido no fundo do meu ser que sempre que eu peco, sempre, sem nenhuma exceção, a culpa é sempre minha e não do outro. Sempre. Enquanto eu não estiver convencido disso, eu vou transferir a culpa para outra pessoa. A culpa do meu pecado é sempre minha. Eu não estou negando que as pessoas pecam contra nós e às vezes de forma horrível, que fere, machuca muito, de forma muito dolorida. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é quando eu peco de volta, a culpa é minha. Não foi por causa dela, foi por causa do meu pecado, meu coração. É possível, no poder do Espírito Santo, responder sem pecar, porque foi o que Jesus fez. Então, admitir que o pecado é meu dói, é humilhante.
é como a agulha furando a nossa alma. Dói, machuca, mas é um passo em direção à cura, porque o terceiro fato é que o meu pecado foi pago com amor. Jesus pagou o meu pecado com amor. Então, o próximo passo é a gente apertar a seringa da graça, colocar a seringa da graça e injetar a graça no nosso coração, nos lembrando como o Senhor Jesus respondeu com o meu pecado. Ele muda a inclinação da impaciência para a paciência, da maldade para a bondade. A gente se lembra que eu e você, nós nascemos desprezando o Senhor Jesus, tratando Ele mal, ignorando a Ele. Como Jesus me tratou quando eu era um inimigo do Senhor. Como que Ele pagou o meu pecado? Ele pagou o meu pecado. Ele devolveu, eu dei pecado, Ele devolveu com o sangue dEle. A gente precisa não só saber, mas meditar nisso. Isso tem um poder enorme quando a gente está frustrado com alguém e quer devolver com o mal. A gente medita o que o Senhor fez. Jesus foi crucificado por minha culpa. Se eu tivesse lá em Jerusalém, eu estaria gritando: crucifica-o, crucifica-o! E Jesus estaria lá na cruz, perdoando aquele ladrão, dizendo que ele vai estar com ele no paraíso. Então, o Senhor não devolveu o meu desprezo com desprezo em troca. Ele me amou, Ele me perdoou. Eu posso trazer esse fato à minha mente para mudar a direção do meu coração. Deus agiu assim comigo, tanta bondade e paciência. Quem sou eu para não, com a ajuda dEle, devolver também os pecados contra mim com amor? Agora, muito bem, Paulo continua definindo as qualidades do amor. Ele vai falar o que o amor não é e o que o amor não faz. A continuação do versículo 4 começa uma lista de coisas que o amor não é e o amor não faz. Então, no versículo 4, ele fala que o amor não arde em ciúmes, ou seja, o amor não inveja. A inveja, ela nasce no nosso coração quando eu fico descontente porque alguma coisa que alguém conseguiu ou alguém tem que eu acho que eu deveria ter. E a inveja nasce no meu coração. Mas por que ele? Mas por que ela? Por que não eu? E a gente precisa lutar contra o pecado da inveja, que a gente é até difícil de conversar e falar sobre esse pecado, porque é vergonhoso, mas ele suga as nossas energias espirituais e nos impede de amar. Eu lembro uma vez, eu ouvi um homem contando que ele fazia a seguinte experiência. Esse homem, ele tinha 8 filhos, tá bom? Ele tinha 8 filhos. E aí, quando ele viajava e voltava para casa, ele viajava, ele comprava só um presente. 8 filhos, ele escolhia um filho e comprava só um presente. Aí ele reunia os 8 filhos na sala, todo mundo, pegava só um presente e dava só para um deles, só para um filho. E os outros 7 tinham que se alegrar e ficarem felizes, porque só o João que ganhou o presente. E é claro que esse exercício não tem poder para transformar o coração de ninguém, mas é uma excelente maneira de criar uma situação para treinar o nosso coração, para se alegrar nos dons das outras pessoas. O contexto da carta de 1 Coríntios era um problema enorme de um espírito competitivo dentro da igreja em relação aos dons. Em vez deles se amarem e serem edificados uns pelos outros por causa dos dons, o ambiente de edificação se transformou num ambiente de competição. É isso que o orgulho e o pecado fazem.
E um ambiente competitivo transforma o ser humano num explosivo. Ele se torna uma bomba capaz de explodir a qualquer momento. Infelizmente, nossas igrejas sabem o que é isso, nosso coração também. A gente tem que buscar o amor e mortificar a inveja. A inveja nos impede da gente louvar a Deus pelos dons que Ele distribui para as outras pessoas. A gente para de se tornar abençoado por elas. Sabe o que a inveja pode fazer com a gente? A gente se torna pecaminosamente crítico. Talvez você não tenha visto isso no seu coração. Eu, tristemente, tenho que confessar que já vi. Infelizmente, no meu, a gente se torna pecaminosamente crítico. Uma pessoa fala 100 coisas maravilhosas. Uma coisa que ela fala que você não gostou muito, não concordou, e alguém pergunta, o que você achou? E você fala do que você não concordou, não das 100 coisas maravilhosas. É isso que orgulho pode fazer no nosso coração. Cada um é o que é para a glória de Deus. Se você canta para a glória de Deus. Se você ensina para a glória de Deus. Se você serve para a glória de Deus e organiza para o bem das pessoas. É isso que o amor faz. O cristão não compete com o outro. Crente coopera com o outro. Não compete, coopera. Mesmo reino, mesmo rei, mesma noiva. O Senhor nos dê graça. Foi o Tim Keller que disse que o amor, né, a humildade, desse amor é você receber uma medalha de prata e ficar feliz com a medalha de prata e louvar o Senhor e olhar para o primeiro lugar no pódio e aquele com a medalha de ouro e você de verdade louvar o Senhor pelos dons que Ele deu para os homens. E aquele que tem a medalha de ouro. A gente combate inveja e falta de amor com gratidão. Cada um é o que é para a glória de Deus e para o bem das pessoas. E esse ambiente de gratidão e não de competição cria uma atmosfera de amor, que as pessoas servem e são servidas na igreja. Porque se os dons são meus ou os dons são do outro, isso não é tão importante. Deus é primário, os outros são secundários e eu sou terciário. O Senhor nos dê esse dom do autoesquecimento e gratidão pelos dons à nossa volta. Próxima qualidade. O amor também ele não se vangloria. Continuação do versículo 4. O texto diz que o amor também não se envaidece e não é orgulhoso. Era o que estava acontecendo na igreja, em Corinto. E pode acontecer em qualquer igreja onde haja pecadores, disputa entre os dons. Mas o amor não se envaidece, não é orgulhoso. Provérbios 27, 2. Deixe que outros o louvem, e não a sua própria boca. Um estranho, e não você mesmo. Eu acho esse versículo maravilhoso para a gente ler antes de postar alguma coisa nas redes sociais. Eu acho que ia fazer um bem enorme se a gente antes pensasse, eu estou me envaidecendo, falando isso, postando isso, eu posso dizer com a consciência limpa que eu estou postando isso para a glória de Deus e o bem das pessoas. O amor não é orgulhoso, não se envaidece. Versículo 5, o amor também, o que mais que o amor não faz? O amor também não se conduz de forma inconveniente. Ele não busca os seus interesses. Não se conduzir de forma inconveniente é não ser rude. Não buscar os seus interesses é ser uma outra maneira de falar da humildade. Ser humilde. Paulo fala a mesma coisa, Filipenses 2:3.
Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Como é difícil. Considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também dos outros. É isso que o amor faz, ele me liberta para eu ficar consumido com as minhas coisas e coloca o meu interesse nos outros. Quando eu ouço essa frase, o amor não busca os seus interesses, eu penso em muitas pessoas amorosas que eu já vi fazendo muitos atos de amor. Mas eu lembro de um exemplo que, ao mesmo tempo, ele é simples, mas eu acho que ele ilustra o que Paulo está querendo dizer aqui. É o exemplo dos meus pais. Eu cresci no Rio de Janeiro, talvez você já tenha percebido pelo meu sotaque. Não era um problema do microfone, o problema é quem está falando aqui. Eu não sei se você já foi no Rio no verão, eu não sei se você já fez isso. Dizer que faz muito calor não é bem a realidade. Sabe aqueles frangos de padaria que ficam naquele forno e ficam rodando? É mais ou menos assim. A sensação térmica pode ultrapassar 50 graus. É desagradável. E eu lembro, quando eu era criança, os meus pais economizaram dinheiro durante um tempo para comprar um ar-condicionado para a nossa casa. E eles compraram, parecia um pouco uma turbina de avião, não era muito silencioso, mas deixava o quarto gelado. Foi uma bênção. Eles tinham o quarto deles e tinha o quarto que eu estava com meu irmão. Um ar-condicionado, calor insuportável. O que eles fizeram? Eles pegaram o ar-condicionado e colocaram no quarto que eu ficava com meu irmão, não o quarto deles, porque o amor não busca os seus interesses. Eu fico pensando, esse é um exemplo simples e concreto de como que o amor se manifesta nas nossas pequenas decisões, no dia a dia. O amor coloca o interesse do outro primeiro. Quem vai trocar fralda? E você, pai, corre para ir antes. Quem que vai lavar a louça? Quem que vai pegar isso que caiu no chão? A gente pode lembrar, o amor coloca o interesse dos outros na frente. Não o meu conforto, mas o conforto do outro. Não foi exatamente o que o Senhor Jesus fez por nós? Seria infinitamente mais confortável ele ficar no céu, sendo adorado pelos anjos, infinitamente mais confortável. Mas por amor, ele trocou o conforto do céu pela humilhação na terra. Por amor, ele trocou um trono glorioso por uma manjedoura suja. Por amor, ele trocou o louvor dos anjos pelos gritos, ordenando a morte dele. Ele trocou a honra que ele tinha por toda a eternidade para se humilhar, envergonhado, torturado publicamente. Ele fez isso por amor, mesmo existindo na forma de Deus. Ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e, tornando-se em semelhança a homens, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornou-se obediente até a morte de cruz, por amor. Então, se o nosso Salvador, exaltado, se humilhou dessa maneira, servindo, quem sou eu para querer que as pessoas me sirvam primeiro? O amor coloca o interesse dos outros primeiro. Versículo 5, próxima qualidade. Mais uma coisa que o amor não faz: o amor não se irrita. O Senhor tem misericórdia de nós, o amor não se irrita. Quando eu me irrito, eu não estou amando. Essa é a correção amorosa do apóstolo Paulo, do Senhor. Nós, quando eu me irrito, eu não estou amando, porque o amor não se irrita. O amor tem o efeito de diminuir o nosso ego até ele se tornar pequeno, como um grão de mostarda. É isso que o amor faz. Um dos efeitos do amor é diminuir o nosso ego,
a ponto dele ficar bem pequeno. E uma pessoa com o ego pequeno é muito difícil de ficar ofendida. É difícil ela ficar ofendida e irritada. Porque o ego é como um órgão, né, inflamado, inchado. Se o nosso ego ele incha muito, um toque já causa dor. Então o que o amor faz é esvaziar e deixar o nosso ego pequeno. E quando o nosso amor é profundo, a gente tem mais misericórdia pelos outros. Versículo 5 ainda, outra coisa que o amor não faz, além de não se irritar, é não se ressentir do mal. O que é se ressentir do mal? A pessoa ressentida é aquela pessoa que guarda uma lista dos pecados que cometeram contra ela. Ela tem um registro mental do que fizeram contra ela. É isso que é o ressentimento, é um sentimento de ira depositado no fundo do nosso coração, que não foi drenado, não foi retirado por amor, e se transforma em amargura. E eu quero dizer que a pessoa que fica ressentida há muito tempo, ela se torna uma pessoa amarga, sem alegria, sem amor. É um jeito escravizador de se viver, não é vida. A gente não quer viver assim. É horrível viver de forma amargurada. As crianças, geralmente, são um exemplo oposto, um exemplo do que não é se ressentir do mal. Eu lembro com meus filhos pequenos, se eu tenho que chegar para o Davi, ainda hoje, se eu tenho que chegar para ele, tem 10 anos, e eu falar, Davi, perdoa o papai. O papai foi impaciente e ele não falou com você como deveria. Minhas palavras não transmitiram graça. Perdoa o papai. Na hora. Papai, eu perdoo você. Beijo, um abraço e acabou. Ele age como se não tivesse acontecido nada. Perdão, está limpo. Nenhum ressentimento, nenhuma amargura. As crianças são um excelente exemplo para a gente. Viver amargurado, como alguém já disse, é como tomar o veneno e esperar que a outra pessoa morra. Não, isso não é amor. O Senhor nos ajuda a gente não se ressentir do mal. Não é assim que o nosso Pai Celeste trata a gente? Cada um de nós. Ele não guarda o registro dos nossos pecados. Ele pegou a montanha nossa de pecados e jogou no fundo do mar, quando Cristo morreu. Ele pegou a nossa lista inacabável de pecados e queimou a nossa lista no inferno. O Senhor Jesus cravou a nossa dívida na cruz. Acabou, nenhum ressentimento. A gente deve fazer o mesmo, com a ajuda do Senhor, pela graça dEle, se amar, porque o amor não se ressente do mal. Próxima qualidade, versículo 6. O amor, ele tem a capacidade de se entristecer e se alegrar. Versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor é, por natureza, piedoso. O mundo está confuso. O mundo está muito confuso. Eles definem amor incluindo impiedade, coisas que Deus rejeita. Deus descreve como pecaminosas. Eles querem incluir na definição de amor. Não! O amor é, por natureza, piedoso, santo. Não se alegra quando a injustiça reina. Não tem prazer também quando alguém sofre alguma injustiça. O amor se alegra com a verdade. O amor se alegra com as pessoas crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. O amor é santo, por natureza. E por último, versículo 7. O amor persevera. Versículo 7 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Repara que o primeiro verbo e o último, tudo sofre e tudo suporta, eles carregam basicamente a mesma ideia. Essa ideia de que o amor persevera, não desiste, ele persevera. Então, quando eu amo no poder do Espírito, eu sofro como Cristo sofreu por mim, eu não desisto, porque eu sei que Deus é poderoso para mudar esse relacionamento, mudar essa situação. Então, eu amo esperando no Senhor, com esperança. Deus pode.
E é isso que essas duas ações do meio dizem também. No meio do versículo 7, sofre e suporta, e no meio o amor tudo crê e tudo espera. Então, o amor carrega nele uma esperança, o coração com amor carrega uma esperança. Ele crê, ele espera que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu sei, cada um de nós aqui tem experiências onde Deus fez o que a gente não imaginou que seria possível. Mas eu quero também esclarecer aqui que Paulo não está dizendo que o amor é ingênuo. Quando ele fala tudo crê, o amor tudo suporta, tudo espera, ele não está dizendo que o amor é ingênuo. Então, se tem uma pessoa que ela tem o histórico de mentir, um histórico de pecar e não se arrepender, esconder as coisas, amar não é acreditar nas coisas mais absurdas, não é isso que Paulo está dizendo, não é isso que tudo crer, tudo espera significa, não é isso. Mas o amor cristão, ele tem uma inclinação para esperar, acreditar no melhor e não sempre desconfiar e duvidar. Pastor puritano Jeremiah Burroughs, ele disse uma vez que se existem 10 interpretações possíveis para um determinado evento, 10 interpretações possíveis, 9 ruins e uma boa, o amor escolhe a boa e descarta as outras 9. Por exemplo, domingo, você está na igreja e passa alguém por você e não olha para você, tá certo? A pessoa não olhou para você. Bom, agora você tem um evento, alguém passou direto e você precisa interpretar esse evento. A gente pode interpretar com amor. A pessoa estava pensando na morte da bezerra. Ela estava distraída, ela não me viu. Eu não preciso correr e pensar, está com raiva de mim por causa daquilo. Não. 10 interpretações, 9 ruins, uma boa. O amor interpreta com amor. Pode ser só que ela não viu a gente. Agora, eu quero fazer o seguinte com vocês, para a gente terminar, eu quero pressionar um pouco mais, com amor, essa passagem no coração de vocês. Eu quero propor aqui 2 testes, tá bom? 2 testes. O primeiro teste é o seguinte: Paulo personificou o amor. Ele tratou o amor como se fosse uma pessoa. Então, cada um de nós agora, você pode fazer isso na sua Bíblia, né? Não necessariamente escrever na Bíblia, mas você pode substituir a palavra amor pelo seu nome e ver se encaixa. Então, pega a passagem e agora substitui, onde tem a palavra amor, coloca o seu nome e vê se encaixa. O professor meu no seminário fez isso, foi muito difícil para eu ouvir, mas foi útil. Então, o teste seria assim, versículo 4. Você faz com o seu nome. O Alex é paciente e bondoso. O Alex não arde em ciúmes. O Alex não se envaidece. O Alex não é orgulhoso. O Israel não se conduz de forma inconveniente. Israel não busca os seus interesses. Cleiton não se irrita. Cleiton não se ressente do mal. Ari não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O Neto tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é um bom teste. É um bom teste para a gente crescer em santidade. Eu quero reconhecer que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas crescer na graça não é fácil. Não é automático. Dói. Mortificar a carne. Vivificar pelo Espírito. Agora, se vocês me permitem, eu tenho uma versão 2.0 desse teste. E ele exige uma dose de coragem extra. Espero que você ainda me ame depois disso. Você pode tentar fazer hoje à noite ou amanhã, e o teste é o seguinte: você pega a Bíblia, em 1 Coríntios 13, e você vai até uma pessoa que conhece muito bem você. Sua esposa, seu marido, ou pastor, ou filho, um amigo. Você vai até alguém que
conhece você muito bem, que vai falar a verdade, em amor. Você coloca 1 Coríntios 13 no colo da pessoa e você pede para ela, por favor, de verdade, me ajuda a crescer em amor. De acordo com a palavra de Deus, 1 Coríntios 13, como que eu posso crescer mais em amor? Deixa ela falar. Essa hora não é hora de falar muito, hora de ouvir muito. Talvez fazer anotações, ir até o Senhor, chorar, se arrepender, pedir ajuda, crescer em amor. Nosso Deus é o Deus da esperança. É um exercício desconfortável, mas para os corajosos pode dar muito fruto. Eu conheço gente que fez isso. É uma experiência dificilmente abençoadora. Mas se a gente quer crescer na graça e no amor, a gente precisa da ajuda do Senhor. Agora, o segundo teste, eu quero propor para vocês. Eu já fiz várias vezes esse teste, várias vezes. Ele sempre funciona. Sempre. Todas as vezes. Não importa onde eu estou, eu faço esse teste e ele sempre funciona. E o teste é o seguinte: é trocar a palavra amor por Jesus e ver se encaixa. Vamos ler o texto de novo, versículo 4. Jesus é paciente e bondoso. Jesus não inveja. Jesus não se envaidece. Jesus não é orgulhoso. Jesus não se conduz de forma inconveniente. Jesus não busca os seus interesses. Jesus não se irrita, nem se ressente do mal. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Porque o amor em carne e osso se chama Jesus. Um Salvador que vem na minha direção, quando eu estava fugindo para outra direção, como Jonas. E o julgamento que eu merecia, ele escolhe ser julgado no meu lugar. Isso é amor. Um Salvador que ressuscita e vai até os discípulos que acabaram de trair e abandonar ele. Acabaram de trair e abandonar. Ele chega para os discípulos e fala: a paz esteja com vocês. Que Salvador é esse? Ele é o amor, carne e osso. Então, quando vier a tentação da gente não responder em amor, que a gente possa trazer nossa mente o que pode nos dar esperança. O amor de Cristo Jesus. Deus personificou o amor numa pessoa, Cristo. Então, quando você ama na igreja, na sua casa, sua família, no trabalho, quando você ama, é como se Jesus estivesse andando entre nós, porque Jesus é amor. E a ordem que ele deixou conosco, povo de Deus, depois de ter lavado os pés imundos dos seus discípulos, foi: assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão, se as praticarem. Amém? Vamos orar. Senhor, nos perdoa pela nossa falta de amor e tantas coisas que a gente precisa pedir perdão. A gente quer crescer, Senhor, crescer no amor pelo Senhor, no amor pela Tua palavra, no amor pelo Teu povo, no amor pelas pessoas. Impossível para nós, mas possível para o Senhor. Nos dê graça, nos enche com Teu Espírito, nos ajuda a contemplar a glória do Senhor em Cristo e que essa contemplação possa se transformar em santificação. Senhor, guarda o Teu povo e que a gente possa amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus. Amém.